Olá pessoal, nós vamos falar aqui sobre a pesquisa clínica, né? Pesquisa clínica envolve seres humanos. Quando fala assim, clínica, é como se fosse pesquisa médica, né? Quando a pessoa fala medicina, geralmente a maioria das pessoas entendem como se trata de humanos, né? Tem a medicina veterinária também, mas nesse caso aqui, clínica e médica, né? Da medicina humana, se equivalem, tá? Existe, claro, uma pesquisa que tem que ser feita antes, né, que envolve reações enzimáticas em tubos de ensaio, reações da célula, do tecido, em culturas de células, né, com conhecimento de células-tronco. Existe também essa parte. E a parte das cobaias animais. Na maioria das vezes, ratos e camundongos, mas também em algumas pesquisas também são usados coelhos, ou são usados alguns macacos, ou são usados cães, dependendo do tipo de pesquisa, tá? E, mas na maioria das vezes ratos e camundongos, até porque eles têm um custo mais reduzido, são animais menores, né? E quanto menos indivíduos estiver na pesquisa pré-clínica, menos o gasto, né, com alimentação, com criadouros, né? Vão ter menos brigas. Inclusive eu tenho um vídeo aqui no canal, eu recomendo que assista. Aliás, são 2 vídeos, né? Tem a parte 1 e a parte 2 desse vídeo. Deve estar aparecendo do lado aí para você. A capinha, né? Aí você se inscreve no canal, você vai ter acesso a todos os vídeos. E aí você vai nesses vídeos que tem essa capa que está aparecendo do lado aqui, clica lá para você saber um pouco sobre como é feito a parte com cobaias animais, tá? E aqui, para não me alongar muito, vou logo falar da pesquisa clínica, que é envolvendo seres humanos. Ela tem que ter, para se fazer uma pesquisa clínica, tem que ter um CEP, que não é o endereço dos Correios, né? Que é aquele número. É o Comitê de Ética em Pesquisa. E tem que ter uma equipe multidisciplinar nesse comitê de ética e pesquisa. Tem que ter médicos, biólogos, farmacêuticos, biomédicos, enfermeiros, né, psicólogos, assistente social. Tem que ter, é bom que seja multidisciplinar, que tenha vários profissionais para ter vários pontos de vista, né? E aí tem esse comitê de ética e pesquisa e tem, para alcançar o público, né, que são os voluntários, as pessoas não são cobaias. Isso já desde que teve lá o julgamento dos nazistas em Nuremberg, né, que teve aquelas atrocidades da Segunda Guerra Mundial, que os nazistas fizeram contra outros povos diversos. Que o que fica mais em mídia, né, que falam mais, é do povo judeu. Mas também ciganos e também testemunhas de Jeová, também os comunistas, né, vários outros povos, os eslavos, né, vários outros foram escravizados e foram, como escravo não tem direitos, foram usados em alguns casos como cobaias animais. Isso já não é feito mais hoje. A Ásia também teve esse problema, né, da parte dos japoneses, que escravizaram, por exemplo, os chineses usavam os prisioneiros de guerra como cobaias animais. Então, devido a esse precedente histórico, hoje existem leis que fazem com que a gente elabore um documento chamado o termo de consentimento livre e esclarecido. Ele é um documento com linguagem simples, não é aquela linguagem técnica, científica, não, linguagem simples. Ainda vai uma pessoa, ou psicóloga, ou assistente social, ou os dois, para ler esse documento junto com o voluntário e tirar dúvida dele, qualquer que seja. E ainda dá a liberdade de ele levar o documento, uma das vias do documento, para casa, para discutir com seus familiares e amigos e tomar a melhor decisão. Se ele vai assinar o termo, né, de consentimento livre e esclarecido, portanto, nesse momento ele se torna um voluntário. Ele não é nunca uma cobaia, tá? E aí ele torna-se participante da pesquisa. Ele pode sair da pesquisa a qualquer momento que ele quiser e pode continuar tendo acesso àquela medicação que é de ponta, né? Que apesar de estar em teste ainda, em ser parte de um ensaio clínico, ela é o que se tem de mais avançado na medicina, né? E aí ele vai passar pela fase 1, que analisa a segurança. A segurança, ela necessita de um número de participantes de 10 a 30 pessoas, né? E as pessoas devem ser sadias. Não podem estar sob tratamento de quimioterapia, nem usando antirretrovirais. Depois da fase 1 tem a fase 2, que ela envolve de 70 a 100 pessoas. E ela analisa a segurança e a eficácia do medicamento. Quando é aprovada a fase 1 e a fase 2, evolui para a fase 3 da pesquisa. A fase 3 ela dura de 2 a 3 anos. E ela necessita
de 100 a 1.000 pessoas como voluntários de pesquisa. Quando a fase 3 é avaliada e aprovada, tem a fase 4. Na fase 4, o fármaco ele já é distribuído para o comércio, né? Mas ainda está em análise, ainda está sujeito à avaliação. Aqui no Brasil é a Anvisa, né? A agência que avalia tudo isso, que recebe todos os relatórios, os documentos, é a Anvisa. Um dia eu ainda vou fazer um vídeo falando sobre a Anvisa, tá? Mas hoje a gente quer focar na pesquisa clínica. Dei uma introdução sobre pesquisa pré-clínica, mas aqui na fase 4, ela é distribuída para a população. O número de indivíduos é indeterminado, mas ele é rastreado, porque esses indivíduos eles procuram médicos. E lá tem a consulta, os médicos já estão cientes também da fase da pesquisa e vão prescrever um determinado medicamento, vai ter um controle daquilo. Tendo esse controle, né, passa a ter o controle chega até o pesquisador e ele vai ter acesso às informações. Se as pessoas, né, voltarem, né, elas também, essas pessoas, mesmo estando em amplitude de população, elas também leem um termo de consentimento livre, esclarecido, também segue todo o protocolo. Também tem um comitê de ética e pesquisa em cada unidade, né, que está participando da pesquisa. E aí se alguma coisa der errado na fase 4, que é a fase final, depois disso o medicamento é aprovado, ele passa a ser livremente difundido, ele volta à estaca zero, ele é recolhido das farmácias, das drogarias, dos laboratórios, ele é recolhido, né? Os médicos passam a não prescrevê-lo mais e ele volta para zero, volta para o zero. Isso aconteceu, por exemplo, gente, com o Viagra. O Viagra, anteriormente, ele ser usado como um estímulo sexual para a ereção masculina, ele era usado para pressão alta, né? Então os idosos que usavam o Viagra voltaram ao médico relatando que estavam tendo vigorosas ereções e que não era aquela ereção noturna de levantar de madrugada e fazer xixi, né, urinar. Não, eram ereções mesmo que tinham um alívio depois do orgasmo e da ejaculação, né? E os médicos tomaram nota de tudo isso, mandaram para os pesquisadores envolvidos no advento do fármaco, o Viagra, e aí eles recolheram o remédio, recolheram tudo e analisaram de novo, passou pela fase 1, fase 2, fase 3, né, até chegar à fase 4, mas só que dessa vez como um estimulante sexual, um estimulante para o ato sexual. E aí tem na bula, tem lá, né, se o sujeito tiver problema cardíaco, ele não pode tomar Viagra. Se tiver pressão alta também, que é um dos agravos da pressão alta, é o desenvolvimento de problema cardíaco, das cardiopatias, ele não deve usar o Viagra, né? Não se deve usar Viagra com bebida alcoólica, não se deve usar Viagra depois de jantar à noite, né? Depois de uma alimentação, por causa do problema do coágulo sanguíneo, né? Não se deve usar porque, né, não sei se as pessoas querem morrer desse jeito, mas pelo menos a pesquisa clínica não deseja isso, morrer fazendo sexo, né? Que pode ser constrangedor, não